Fala galera, tudo beleza? Galera, antes de começar o vídeo aqui, eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe seu like nesse vídeo e para a galerinha que está se preparando para as provas de vestibular, eu lancei um vídeo anterior no canal que dá algumas dicas de como montar um cronograma de estudos relacionados a essas provas. Peço a vocês que dêem uma olhada nesse vídeo, que eu vou deixar o link na descrição e que para que você possa estar ajudando o canal a crescer. Sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo, tá? Bem, galera, esse segundo tema nós vamos começar falando sobre os fenômenos físicos e químicos que a matéria pode sofrer, tá? Tá, mas o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido nas aulas de física, de ciências lá no ensino fundamental, ensino médio, né? Então, para a gente começar o tema, a gente tem que entender o que é matéria. Por quê? Porque a matéria, ela sofre transformações, né? E essas transformações são realizadas por esses fenômenos que eu acabei de falar aqui para vocês. Mas o que é os fenômenos físicos e químicos? É um nome dado a toda e qualquer transformação que a matéria pode sofrer, independentemente se sua composição foi ou não alterada. Eu tenho um exemplo 1 aqui. Eu tenho uma folha de caderno. A partir do momento em que eu rasgar essa folha de caderno, ela vai modificar sua forma e tamanho, mas ainda teremos um papel, né? Olha aqui. Então, para isso, eu classifico como um fenômeno físico, porque eu altero a forma e o tamanho, mas ela não vai deixar de ser papel, tá? Eu tenho um exemplo 2, que eu tenho essa mesma folha de papel e ao invés de rasgar, eu vou queimar ela. Tá aqui. Então, o que acontece? A partir do momento em que eu queimo, eu vou obter cinza, ou seja, ela vai deixar de ser uma folha de papel e vai passar a ser cinza. Então, eu classifico isso como um fenômeno químico, tá ok? Mudando de folha aqui, nós vamos ter aqui, neste exemplo, usamos 2 tipos de fenômenos, né? Como eu falei anteriormente, o físico, que são a alteração sofrida pela matéria que não provoca nenhuma modificação na sua composição, e o químico, que são alterações sofridas pela matéria que provocam modificação na sua composição, ou seja, as substâncias que formam a matéria antes da ocorrência de um fenômeno químico são diferentes das substâncias que compõem a matéria após o fenômeno. Por exemplo, no exemplo 1 lá, não alterou, eu rasguei a folha, mas não alterou a sua forma. Já no exemplo 2 que eu citei anteriormente, eu queimei a folha e ela obteve cinza. Então, a partir do momento em que tu pega uma matéria e transforma ela em outra, é um fenômeno químico. A partir do momento em que tu pega a matéria, faz um processo de transformação, mas ela continua sendo o que ela era anteriormente, vai ser um fenômeno físico, tá? Vamos ver alguns exemplos. Exemplos de fenômenos físicos. Produção de suco de tomate. Eu pego a fruta do tomate e transformo em suco. Não vai deixar de ser um tomate, tá? Então, é um fenômeno físico. Produção de gasolina a partir do petróleo. A partir do momento que eu tenho a gasolina, ela não vai deixar de ser um petróleo, então é um fenômeno físico. Condução de corrente elétrica em um fio de cobre, eu vou estar apenas conduzindo a corrente elétrica através do fio de cobre, e não vai deixar de ser cobre. Precipitação da chuva também, né? Ela evapora em forma de vapor, chega lá na nuvem, ela se condensa e se precipita, mas não vai deixar de ser água, então é um fenômeno físico. Tá? Dissolução do chocolate em pó de leite e sublimação de gelo seco são outros exemplos. Exemplos de fenômenos químicos. Produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. Antes era uma planta, que é a cana, né? E depois passou a ser o nosso etanol. Produção de vinho a partir da uva. Antes era uva, depois passou a ser vinho. Então, o que podemos perceber que os fenômenos químicos mudam totalmente, diferente do físico. Transformação de vinho em vinagre, apodrecimento de frutas, amadurecimento de frutas, formação de ferrugem em portão de aço. A ferrugem também é um processo químico, é um fenômeno químico. Comprimido, efervescência adicionada à água, tá? Então, alguns sinais que indicam um fenômeno químico, por exemplo, a mudança de calor, a produção de fumaça, a efervescência, que é o desenvolvimento de bolhas em um líquido, né? Liberação de energia em forma de calor e também a formação de um sólido. São alguns exemplos que podem ocorrer sobre um fenômeno físico. Galera, vamos fazer uma atividadezinha rapidinho aqui para a gente recapitular. Aqui, como vocês podem ver nessa folha, já está marcado algumas questões. E a questão me pede que eu marque as alternativas referentes aos fenômenos químicos, tá? Então, vamos identificar os dois, tanto o fenômeno físico como o fenômeno químico que eu acabei de explicar. Produção de plástico a partir do petróleo. Aqui eu marquei como fenômeno químico. Por quê? Porque antes era petróleo, depois passou a ser plástico. Então, ela é um fenômeno químico.
Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Antes era cobre, a partir do momento que eu fiz o fio, ele não deixou de ser cobre, então é um fenômeno físico. Fabricação de coalha a partir do leite. Antes eu tinha o leite, aí depois eu transformei em coalha, então ele sofreu um processo químico, fenômeno químico. O desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocado e agitado em pequenas quantidades, em determinado volume de água. A partir do momento em que eu adiciono o sal ou o açúcar dentro da água, ele não vai deixar de ser sal e açúcar, então vai ser um fenômeno físico. Prego enferrujado, como eu citei anteriormente, a ferrugem ela é um fenômeno químico. Queima da gasolina, a produção de gasolina a partir do petróleo ela é um processo físico, mas a partir do momento que eu pego a gasolina e queimo ela vai ser um fenômeno químico, porque ela vai se transformar em um gás. Tá? A fotossíntese realizada pelas plantas, a fotossíntese ela também é um fenômeno químico, porque a partir do momento que as plantas absorvem a luz solar, ela transforma em glicose, fazendo assim esse processo que a gente conhece como fotossíntese. Então é um fenômeno químico. E a decomposição da luz solar em um prisma, antes era luz solar, e a partir do momento em que ela entra no prisma, ela não vai deixar de ser luz solar, então vai ser um fenômeno físico, tá? Galera, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês no canal. Espero que eu tenha tirado a dúvida de alguns. Os que tiverem dúvida podem deixar no comentário. Os que tiverem dica para mais uns vídeos também podem deixar. Não esqueçam de deixar seu like, que é muito importante para o canal. Galera, muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.